Fala aí pessoal, tudo bem? Já já a gente vai começar, deixa só o Instagram começar a noticiar aqui, fixar aqui o comentário. E aí, careca é sacanagem? Não, careca não. Quase lá. Fala aí pessoal, Mari, Leandrinho, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre síndrome do ressalto do quadril e tendinopatias, tá bom? O Instagram tá chamando a galera. Deixa o pessoal ir entrando, a gente já vai começar. Valeu, valeu, cara. Você também é fera, meu irmão. Trabalhando pesado aí, né? Mesmo em casa. Isso aí. Bacana. Pessoal, olha só. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre síndrome do ressalto do quadril. Há um tempo atrás eu fiz uma postagem aqui no meu Instagram. Vocês têm percebido que eu tenho trabalhado bastante a ferramenta de Instagram, né? Para, enfim, compartilhar conhecimento, divulgar minhas pesquisas, meu trabalho. E é muito bacana a receptividade de todos. E fiz diversas postagens e esses dias eu perguntei no meu stories ali o que vocês queriam, né? Relacionados à minha área de trabalho, à terapia esportiva, a tendinopatia. O que a gente queria, né? Colocar ali de novidade. E a Carolina Grandelli, ela colocou lá: Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre tendinopatias na síndrome do ressalto do quadril. E eu achei demais, eu acho que ela está aqui com a gente. Achei o tema muito pertinente, que a gente fala pouco, né? Síndrome do ressalto do quadril e tendinopatia. Então eu fiz uma postagem e surpreendentemente eu recebi muitos directs, muitas dúvidas. Então eu resolvi fazer essa live aqui para a gente conversar, trocar informação sobre o que é a síndrome do ressalto do quadril e o que diabo ela tem com as tendinopatias do quadril. Então, eu que agradeço a Carol aí, ó, comentando. É, a Carolina, eu dei um curso no Rio de Janeiro, acho que 2 anos atrás, e ela foi aluna do curso lá. Foi um baita de um curso que rolou no Rio de Janeiro, com uma turma assim muito boa, né? João, né? Uma galera bem pesada assim da SONAF, uma galera do nível de Comitê Olímpico Brasileiro, um monte de aluno de mestrado, doutorado. Foi um dos cursos mais bacanas que eu ministrei, né? Foi bem legal. Já tem 2 anos, hein, Carol? Como é que passa rápido? Mas, bem, vamos lá. Síndrome do ressalto do quadril é uma condição extremamente comum, não só em atletas, mas ele é muito comum e está ficando cada vez mais comum em atletas, tendo em vista o crescimento de algumas modalidades. Uma delas é o fit dance, né? Uma atividade esportiva de dança. E a dança é um dos fatores assim, de associação muito interessante com lesões do quadril. Então, eu tenho recebido muitos pacientes que praticam fit dance e têm alterações no quadril, né? Mas, enfim, continue dançando, né? É só ajustar aqui e ali que a gente consegue mantê-los ativos. E também o CrossFit tem alguns movimentos também. O kettlebell ficou muito popular, né? De um tempo para cá, e tem um ou outro movimento que se faz com o kettlebell e com LPO que também podem estar associados com a síndrome do ressalto do quadril. E aí o interessante é a gente observar que talvez a gente já vinha recebendo pacientes com síndrome do ressalto do quadril e a gente não estava dando tanta bola. A questão é que agora eles começam a ficar mais sintomáticos, né? É interessante como é que eles têm ficado mais sintomáticos. E aí a síndrome do ressalto do quadril, o que seria ela? Né? É aquela pessoa que mexe o quadril, quando ele agacha lentamente, né? E ele sente um estalido. Ou então quando faz o movimento de rotação interna e externa, também sente um pop, né? Um estalidozinho no quadril. E é interessante a gente observar isso, porque eu falei do dançarino, falei do praticante de LPO, de CrossFit, né? De outras atividades próximas disso. Jogadores de futebol também têm alguns casos, não tão comuns, mas podem acontecer. Mas pessoas que não praticam atividade física também têm.
né? E aí, no decorrer da live aqui, eu vou conversar com vocês, a gente vai explicando melhor cada uma dessas fases. E aí, pessoal, a audiência aqui está crescendo, um pessoal super legal, tem aluno meu aqui na universidade, né, que nós estamos nos vendo só assim, né? Só via remota ou síncrona, né? Com interações EAD, um novo mundo. E aí, se você quiser interagir comigo aqui, coloque suas perguntas. Eu já recebi várias perguntas, estão anotadas aqui para a gente discutir, tá bom? Então, coloca, escreve aí que a gente vai discutindo e vai conversando aqui. O primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é o seguinte: existe três tipos basicamente de síndrome do ressalto do quadril. A primeira dela, que é a menos comum, é a intra-articular. E talvez também a que mais difícil se tratar, mais difícil a gente conseguir solvê-la, né? Muitas vezes até pode ir a condições mais drásticas e levar até o paciente para cirurgia. Então, essa síndrome do ressalto do quadril, que tem uma causa intra-articular, normalmente ela está associada à lesão do lábio, lesão de cartilagem ou o impacto femoroacetabular, né? Então, assim, são associações interessantes. Então, esses são perfis de pacientes que têm lesões intra-articulares e às vezes até a lesão do ligamento da cabeça do fêmur, ligamento redondo, também é uma causa comum, que tem que ser amplamente investigado e a gente tem que ver se realmente o que nós na fisioterapia estamos fazendo vai surtir efeito para esse tipo de paciente, compreende? Então, a nossa avaliação ela tem que ser direcionada para tomar a decisão para saber se o tratamento da fisioterapia realmente vai ter algum efeito para esse tipo de paciente ou se nós vamos ter que conduzir realmente no pós-operatório cirúrgico. Então, essa condição ela tem que ser bem investigada. Normalmente, ela tem uma associação com um quadro doloroso, intenso, que diminui rendimento se for atleta. Normalmente, está relacionado também à redução de performance, redução da qualidade de vida, né, pela déficit de mobilidade do quadril, dor. São pacientes que têm muita dificuldade de fazer tarefas até simples, como agachar. Então, são coisas bastante interessantes. E uma pergunta até que acho que foi até a própria Carol que me mandou aqui, se pode aparecer após a cirurgia, né, de quadril. Então, é muito comum também. Inclusive até artroscopia e artroplastia de quadril. Tem um estudo interessante que levantou que em torno de 5% dos pacientes que fazem artroplastia do quadril, né, a substituição ali dos componentes articulares, desenvolve a síndrome do ressalto do quadril pelo Ehlers-Danlos, né? Então, e também pode aparecer depois de cirurgias de IFA, né? A pergunta aqui do Márcio pode acontecer sim. E normalmente ela desenvolve não por uma causa intra-articular, mas muito provavelmente por outra causa, uma causa extra-articular que é do Pessoas, do Ehlers-Danlos, que eu vou falar daqui a pouco. Então, olha, essa causa intra-articular ela tem que ser melhor observada e nós vamos tratar realmente como uma condição de quadril. E a gente está falando aqui da associação da síndrome do ressalto do quadril com as tendinopatias. A síndrome intra-articular, ela pode sim levar a tendinopatias do quadril, sobretudo glúteo, né, e psoas. Mas não é o foco, não é o fator causal, digamos assim, da síndrome do ressalto do quadril. É uma consequência. Aí a tendinopatia ela se coloca como uma condição secundária, né, a uma lesão primária, que essa lesão primária, ela normalmente está associada à lesão do quadril. Então o prognóstico, que é uma pergunta que já estão me fazendo aqui, né, o prognóstico nesse caso, ele é favorável, mas depende da lesão primária, depende da lesão que nós vamos tratar primeiro, que é a lesão do quadril, né? Então, depende se vai ser cirúrgico, se não vai, ou se é uma consequência de cirurgia, mas a minha experiência, que eu tenho lido na literatura também, é que normalmente os pacientes evoluem bem para esses casos, né? Mas daqui a pouco eu vou falar de uma forma geral de como tratar essas condições, vocês vão entender o meu ponto de vista aqui sobre o tratamento do quadril desses pacientes. Outra causa comum da síndrome do ressalto do quadril está associado
a lesões extraarticulares, né? E essas se dividem em profunda e superficial. As lesões superficiais, elas estão associadas, pessoal, elas estão associadas a alterações do glúteo máximo e da banda iliotibial. E aí ela tem vários nomes, né? A gente começa a entender a síndrome do ressalto do quadril como tendinopatia de glúteo, síndrome do estresse da banda iliotibial proximal, síndrome do atrito da banda iliotibial, bursite trocantérica. Então, assim, ele acaba, muitas vezes, tendo uma falta de padronização do nome e confunde, inclusive, o diagnóstico, porque em algumas dessas que eu citei são coisas diferentes, mas acaba tendo um fator confundidor aí na falta de padronização de quando utilizar cada uma dessa nomenclatura para o nosso paciente. Mas, por exemplo, para o fisioterapeuta, o que vai valer é uma observação funcional. Esse diagnóstico clínico é uma informação relevante, tudo bem, mas para a gente ter a síndrome do ressalto do quadril, o paciente ele tem que ter a sensação do ressalto. Ele tem, quando você faz a rotação interna e externa, ele tem que sentir o ressalto do quadril. Inclusive, com a minha postagem, eu recebi vários vídeos de pacientes, de fisioterapeutas, mostrando, né, o quadril do seu paciente, ou o próprio quadril, mostrando quando acontece o ressalto. E é impressionante assim, como é visível. E quando isso acontece, a gente tem sim a classificação, a denominação de síndrome do ressalto do quadril. Aí, voltando para uma lesão extraarticular superficial, esse ressalto ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer pelo estresse mecânico anterior ali no glúteo médio com o fêmur e também do trato da banda iliotibial. Nesses pacientes, o prognóstico ele é muito bom, né? Porque nós temos que tratar pensando no aumento da rigidez do stiffness da banda iliotibial, né? E da falta de ativação de glúteo, do atrito que se gera ali no glúteo. Então, normalmente, esse tipo de paciente nós vamos tratar como se fosse uma tendinopatia de glúteo. E é interessante observar assim, algumas pessoas pensam assim, o ressalto não é tão comum. Olha, talvez é mais comum do que você imagina. Esse tipo de associação do síndrome do ressalto do quadril com tendinopatias, normalmente, né, o aumento da rigidez da banda iliotibial ou a alteração do tendão do glúteo é o fator causal da síndrome do ressalto, né, desse pop que se tem no quadril, desse estalido. E isso é interessante. Olha só como a tendinopatia agora, extraarticular, ela se coloca num outro ponto de vista. Ela possivelmente ela é a lesão primária, né, da condição. Então isso é muito, muito, muito diferente de se observar, né? Antes, intraarticular, nós tínhamos a tendinopatia como uma condição secundária. Agora, quando a gente fala de intraarticular, a gente tem a tendinopatia numa condição primária. E olha, impressionante essa informação, 1/4 das mulheres desenvolve tendinopatia de glúteo. 1/4, 25% das mulheres desenvolve tendinopatia de glúteo. Não tenho dúvida que é a condição, a alteração do tendão do membro inferior mais incidente no mundo. E aqui no Brasil não é diferente. E a tendinopatia de glúteo, ela não está só associada ao estresse. Ela também está associada a alterações, ao estresse mecânico, como eu disse, né? Ela também está associada à alteração metabólica, que é muito comum em mulheres. Ou até a associação das duas, né? Você tem o estresse mecânico com a alteração metabólica. Então é muito legal pensar nessas três vertentes. Estresse de sobrecarga, então assim, atletas normalmente, vamos pensar lá, crossfit, fit dance, né? Só um parênteses, continue praticando atividade física, é extremamente importante. Mas, se você tem uma sobrecarga mecânica e não tem capacidade interna de absorver essa carga, os tendões eles começam a sofrer. E aí a gente começa a desenvolver tendinopatia por sobrecarga. Tá? Esse é um perfil de paciente. Outro perfil são pacientes que têm alteração metabólica como diabetes,
sobrepeso, obesidade, alteração lipídica, né? Alterações de alguns hormônios sexuais, tireoide, enfim. E isso pode facilitar alteração renal, é muito comum, pacientes com ruptura, tendão patelar, calcâneo, tendões de uma forma geral. Pacientes que tomam determinado antibiótico, certo? Que da classe quinolonas, tendem a desenvolver a tendinopatia glútea também. Então é interessante observar essas alterações metabólicas. Não é só quem pratica atividade física. E aí no meio disso tem um grupo que tem as duas condições. Os diabéticos, por exemplo, os pacientes metabólicos que querem ou tentam fazer atividade física, eles estão muito suscetíveis às lesões metabólicas e sobrecarga. Ou, por exemplo, mulheres que são atletas e acabam desenvolvendo alguma alteração metabólica, como, por exemplo, tem a menorreia secundária, e aí acaba desenvolvendo por estresse mecânico e alteração metabólica, né? Porque se ela tem a menorreia, provavelmente alguns hormônios não vão ser produzidos no corpo dela e ela também começa a desenvolver tendinopatias. Então notem como a gente tem associações de alterações de tendinopatia, né? Com a síndrome do ressalto do quadril extraarticular superficial. Então é uma população muito grande, isso acaba aumentando a frequência dos pacientes com tendinopatia em nossos consultórios e clínicas. Se a gente, pessoal, dá uma pausa aqui e vamos começar a pensar o seguinte. Talvez a gente não tenha dado conta disso. Quantos pacientes de tendinopatia nós temos em nossas clínicas e consultórios? Porque às vezes a gente recebe assim, é calcâneo, o outro é patelar, um é pata de ganso, o outro é isquio, né? Que não é tão comum, mas, por exemplo, esses dias um colega que é o Mauro, está até aqui com a gente, me ligou e disse, estou com um paciente assim de isquio, vamos trocar uma ideia. Nós temos um grande número de pacientes com tendinopatia em nossas clínicas. Então, a gente começa a ter o aumento da síndrome do ressalto do quadril pelo aumento das alterações da banda iliotibial e do glúteo. E para tratar isso, a gente trata a tendinopatia do glúteo e trata o estresse da banda iliotibial. Então é interessante que a gente pense dessa maneira. Para vocês terem ideia, de 5 a 10%, 5 a 10% da população mundial desenvolve esse tipo de alteração, né? Que estão associados à síndrome do ressalto do quadril. Eu tenho esse artigo, depois eu posso compartilhar lá no meu stories, né? Falando de o título dele, assim, numa tradução literal, é assim: ressalto do quadril, muito usual, né? Ou seja, muito frequente. E ele traz alguns aspectos relevantes para a gente diagnóstico e tal, eu posso compartilhar isso com vocês. Mas acho que no final do vídeo eu vou ter uma ideia melhor aqui. E aí, Lu, tudo bem? Luciana Demiteles, aí, ó, falando em tendinopatia, chegou uma colega que gosta muito disso também, a gente conversa muito, né, Lu? Conversa e trabalha. E olha, esse tipo de alteração do quadril, né, com a associação da tendinopatia de glúteo, ela normalmente atinge mulheres ali no 30, 40 anos, 50 anos de vida, mas em pessoas ativas, ela normalmente atinge pessoas mais jovens, de 15 a 40, né? De 15 a 40. Então é muito bacana a gente observar a vida útil, né? Assim, você tem um paciente que tem uma vida produtiva ali, né? muito intensa e acaba desenvolvendo a alteração, a tendinopatia. Fator de risco eu já falei aqui com a gente, né? Alguém acho que me perguntou aqui também, mas principalmente corredores e dançarinos. E agora o perfil novo é o pessoal do LPO. Tá, bacana. Daqui a pouco eu vou voltar na tendinopatia de glúteo para a gente conversar mais, né? Tô vendo a galera interagindo aqui, ó, a Mariana eu não vejo há muito tempo. Ô, saudade de Maceió, Mari. E aí, como é que a gente vai... Faltou uma, né? Faltou aqui a intraarticular, que eu já falei, a extraarticular superficial, e agora tem a extraarticular profunda. Essa extraarticular profunda, eu botei um vídeo nos meus stories, quando acabar aqui, depois você vai lá dar uma olhada, quem não viu ainda. Você vai lá dar uma olhada, uma ultrassonografia dinâmica, né, dessa alteração que nós temos. Então é muito interessante ver no ultrassom de imagem
esse ressalto. O que acontece, né? Pum! Né? O que acontece nesse ressalto que está profundo, mas extra-articular? É o tendão do ilho-psoas. Ele fica atritando, né, na proeminência ilho-pectínea, ou até mesmo o tendão do psoas no ilho. Ele cavalga e pum, solta. Cavalga e pum, volta. E faz aquele pop, né? Pop. Então, acontece demais isso. Né? Então, olha só. A gente tem que começar a perceber que agora, sendo profunda, já talvez não tenha uma associação com o glúteo. O movimento talvez seja um pouquinho diferente, fator causal. E nós temos que tentar entender qual é a relação do ilho-psoas na síndrome do ressalto do quadril. Pois bem, aumento da rigidez é uma das explicações. Esse tipo de paciente, quando faz o encaixe de quadril, por exemplo, lembra que sabe aquele exercício do kettlebell? Swing, o American Swing, né? Que o kettlebell vai entre as pernas assim, você sobe e encaixa o quadril com o kettlebell alto, né? Com peso alto. Então esse movimento, ele é que se o psoas estiver rígido, né? Com alguma retração, ele começa a ter esse atrito, tá? Pode ser que o POP sem sintoma não tem problema, o prognóstico ainda é melhor. Só é antissocial, né? Você imagina se você está na academia, cada movimento que você faz POP, 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 né? As pessoas começam a te olhar aqui ao lado aqui, que foi isso aí, né? É um pouco antissocial, mas se não tiver sintoma, tudo bem. E o interessante é tomar cuidado com esse tipo de movimento. Talvez você não precise encaixar tanto quadril, né? Talvez você precise adaptar melhor, ativar melhor glúteo, ativar melhor transverso estabilizadores de uma forma geral, transverso do abdômen, para ter o controle melhor do movimento. Converse com o seu personal, seu professor de educação física, ou procure um seu terapeuta do esporte para conversar sobre o que está acontecendo para que os sintomas não apareçam. Mas, tendo uma alteração do psoas, nós vamos ter que tratar como uma tendinopatia do psoas, né? Então, olha, uma pausa aqui. Teixeira, você que é fera, meu irmão. Esse Teixeira é nosso dentista lá do Ceará, Esporte Clube, saudade de encontrá-lo lá às sextas-feiras, né? Que tá lá com a gente, atendendo os atletas. E bom te ver aqui, meu querido. Saúde pra gente. O Bruno Gilberto Pérez, que vai ser um brilhante fisioterapeuta aí pela frente. Bom ver vocês aqui. Então, vamos lá. O Márcio está perguntando aqui se pode ter relação com destreinamento. Márcio, o que vai acontecer é o seguinte. Eu acho que talvez você está perguntando alguma coisa sobre o Covid aí, nesse lockdown que nós estamos tendo. O que vai acontecer, na minha opinião? Temos uma literatura que diz o seguinte, mas para tendão do calcâneo. Quando você tem um afastamento muito grande de atividade física, um esporte de alto rendimento, acho que o artigo foi até da NFL nos Estados Unidos, e depois você volta abruptamente para ter carga, os tendões vão estourar, cara. Né? Porque, eu não sei se você lembra, não sei se você... Posso até fazer uma postagem, depois eu voltar aqui para conversar sobre isso, sobre a teoria contínua da Jill Cook e que tem aquele negócio assim, que é tendão normal, né? Carga, se adapta e fica mais forte, né? Isso aqui é carga ótima. Aí assim, sobrecarga vai gerar uma tendinopatia reativa, depois uma degeneração do tendão, uma tendinopatia. Se a carga voltar a ser boa, não é assim? Não sei se você lembra disso. Mas só todo mundo só fala dali para baixo, dali para cima o pessoal esquece. Agora é a hora de a gente falar daqui, porque dali para cima é o seguinte, baixa carga. O tendão está sofrendo baixa carga, tá? É o que nós estamos passando agora, baixa carga, no lockdown, né? Não estamos treinando. E aí o que vai acontecer? Quando voltar a treinar, qualquer carga que antigamente era ótima, hoje já não é mais a mesma carga, não vai ser a mesma. Então, o mínimo de carga já vai gerar a tendinopatia reativa e a lesão no tendão. Né? Porque nós vamos suportar menos carga. A capacidade de suportar carga vai diminuir pós-lockdown. Por isso que nós, fisioterapeutas do esporte, preparadores físicos, que estamos trabalhando com os atletas, estamos tentando manter os atletas mais ativos possível.
Então, não sei se você acompanha minha rede social, de vez em quando também eu coloco algumas coisas do meu trabalho no Ceará Esporte Clube. E nós estamos fazendo toda semana treinos por videoconferência com os atletas, né, os preparadores físicos comandando e os fisioterapeutas acompanhando de perto esses atletas, o fisiologista monitorando carga, para quando a gente voltar a gente não sentir tanto essa diferença. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, sim, pode ter uma relação no atleta que deixa de treinar, depois volta a treinar mais ou menos com a mesma carga, pode desenvolver sim. Mas fazendo aqui um apanhado aqui da síndrome do ressalto do quadril e tendinopatia, o que nós temos? Intraarticular e extraarticular. Intraarticular, IFA, lábulo, ligamento redondo do quadril, uma série de fatores, né? Extraarticular, superficial, glúteo e bândalo tibial. Profundo, psoas. Tá bom? Pois bem, como é que a gente vai fazer o tratamento dessa condição? Eu queria dizer primeiro o seguinte para você. Outra postagem que eu fiz, que depois eu queria te convidar para ir lá e ler. Olha, tendinopatia não é grave. Vou repetir. Tendinopatia não é grave. Eu sei e entendo, está provado que tem um impacto muito grande na vida do paciente. No congresso que eu fui na Holanda, um ano e meio atrás, se discutiu isso. Algumas tendinopatias, como a de glúteo, o impacto na vida social, no nível de participação do indivíduo, é parecido com alguns cânceres. Olha como, nós chega assim, né? Caramba, que exagero. Não é exagero, não. O impacto que a tendinopatia tem na vida do sujeito a nível de participação é próxima ao que o câncer causa, né? Porque a tendinopatia, apesar de não ser grave, mas se o paciente não tiver um entendimento disso, ele tem uma queda no nível de participação. Está associado muitas vezes a uma condição crônica, associado com aumento de nível de ansiedade, depressão, catastrofismo, tá certo? Então, é impressionante. Bote um joinha aí, o pessoal, interagem comigo aí. Quem já teve um paciente com tendinopatia extremamente abatido. Extremamente abatido. Bota um joinha aí, que vamos ver as pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que muita gente vai se manifestar agora. Mas nós temos um bom prognóstico e esses pacientes precisam entender isso. Só que olha só, uma pergunta que eu faço, olha a galera já interagindo. Vou botar aqui para a gente pensar. Como eu trato tendinopatia? Como é que vocês têm tratado tendinopatia? Né? O Mauri, né, Mauri? Conversamos sobre isso há pouco tempo. Olha só, como é que a gente vai conduzir agora. Será que nós estamos sabendo manejar tendinopatia? Porque o manejo da tendinopatia, que eu estou falando aqui de glúteo, e manejo de tendinopatia de pessoas, o manejo é exercício, é educação e saúde e exercício. Essas são as chaves para esse tipo de tendinopatia, certo? Nós temos que educar os nossos pacientes e temos também que conversar com esses pacientes, planejar um processo terapêutico, né? A tendinopatia, nós não estamos falando de dias de tratamento, estamos falando de semanas, talvez até de meses, né? Uma frase comum para quem fala de tendinopatia. Então, olha só, o paciente tem que estar ciente disso. Não tem milagre, tá? É trabalhar. Nós vamos ter que fazer um manejo e progressão com o exercício. O exercício é a chave. O processo de avaliação, aí o Brunão falando, educação, mais enfrentamento, mais exercício. É exatamente isso, Bruno. O Bruno Gilberto, um irmão que eu tenho lá de Pernambuco, e assim, nós fizemos um curso, né, Bruno, juntos lá sobre tendinopatia, foi um meeting de tendinopatia que foi muito legal lá em Pernambuco. Espero que depois que acabar esse lockdown a gente consiga voltar lá em Pernambuco. E olha, será que nós estamos fazendo o manejo correto? Eu vou falar de mim assim, ó. Eu vou completar 18, maioridade de formado, 18 anos de formado em breve. Meu tratamento antigamente era muito focado, pessoal,
em maca. Os pacientes ficavam muito tempo em maca, pouco tempo fazendo exercício, cinesioterapia. E a gente não conseguiu, assim, eu notava, né, que meus pacientes não progrediam da maneira que eu queria. A dor diminuía, lógico, tirava a carga, não fazia quase nada, eu proibia o atleta de fazer um monte de coisa. Eu era aquele perfil do profissional que, agora você vai deixar de jogar bola, vai deixar de treinar, vai deixar, né? Uma conduta muito comum. Você tira todo o nível de participação do paciente e ele diminui dor. Também ele não faz mais nada, vai sentir dor como, né? Nosso papel é tentar entender qual é o objetivo do paciente, tentar fazer com que ele restaure o nível de participação social dele. Eu comecei a perceber que eu tinha um grande número de evasão dos meus pacientes. Os pacientes começaram a me abandonar no meio do tratamento, 3, 4 semanas, né? E eu comecei a me estudar, enfim, tem uma longa história da minha vida com tendinopatias. E eu posso dizer para vocês, mais maca, esqueça isso. Menos maca, mais exercício, tá? O tempo que o paciente tem que ficar na maca é mínimo. É o só necessário para você prepará-lo para fazer atividade física. Tem vários recursos que vão nos ajudar, né? E aí vai de acordo com o que cada um entende aqui. Eu tenho certeza que a eletroacupuntura, o dry, a liberação miofascial, a terapia manual nos ajudam bastante. Mas prioritariamente nós temos que conduzir tendinopatias com exercício, tá? O exercício é a chave da reabilitação. E aí nós temos também que saber fazer o manejo de carga. Nesses pacientes com síndrome do ressalto do quadril e tendinopatia, nós vamos precisar muito da associação de técnicas como liberação miofascial, né, e exercício, porque eu tenho muitas vezes alterações de hiperatividade, né? Eu tenho banda iliotibial muito tensa, né? E talvez eu tenha que abrir uma janela de possibilidade ali para fazer um exercício. Talvez a liberação miofascial não consiga estender ou alongar nada, né? Mas pelo menos vai abrir uma janela de possibilidade com menos dor para eu conseguir fazer exercícios de glúteo, tá? Então, técnicas de terapia manual, que são inibitórias, né? Mobilizações articulares, são bem vistas. Mas a chave é a ativação, se for superficial, de glúteo, né? E se for profunda, de psoas. Nós vamos ter que fazer o manejo de carga correta para poder conduzir essas condições, né? E isso é muito interessante. Foi o que o Bruno Gilberto colocou aqui. Nós vamos ter que fazer educação, o paciente vai ter que se engajar, ele vai ter que ter um enfrentamento dessa condição, e aí a gente vai ter que conduzir exercício de forma progressiva. E aí o Jefinho Valente botou assim, temos que saber manejar a carga. Qual é o processo de progressão? Nós vamos ter que aprender a fazer a progressão de carga, né? Então isso é muito interessante. Como é que eu passo de uma fase para outra? Então isso é muito legal. O Alexandre Alcaide está falando aqui que eu sou uma referência de tendinopatia. Pô, meu amigo, isso é uma honra ouvir isso de você. Tenho trabalhado bastante, né? E aí nós vamos aqui. Se o exercício não der certo, porque tem uma parte dos pacientes com o mesmo manejo correto, pode ser que não evolua bem. E aí, talvez é a hora da gente começar a tentar, né, coisas que são borderline. E aí eu lembrei aqui do Alexandre estar aqui com a gente. Talvez a onda de choque pode ser uma possibilidade. Eu sei que ele manja bastante disso aí, depois vocês conversam com ele. Nesses pacientes que não evoluem bem com o exercício, a associação do exercício com ondas de choque de maneira correta, ou até somente a onda de choque, pode ser que conduza bem para a gente, né? Então, olha só. Primeiro é saber identificar nas extras articulares se é glúteo ou é psoas. Então, isso não vai ser difícil, porque se for glúteo, basta você palpar a região de trocânter durante o movimento. Pede o paciente para fazer um agachamento lento e palpe. Ele vai sentir dor na região, né, do trocânter, porque é justamente onde atrita o tendão. Se for uma lesão profunda, né, extraarticular, ele já vai relatar dor como se fosse uma relação muito parecida com uma pubalgia que se tem, a pubalgia que chama iliopubalgia, né, a pubalgia que tem uma associação do ilio-psoas. Então isso é interessante, primeiro é diagnosticar. Sendo a tendinopatia, estou respondendo aqui o Rafa Brands, né, sendo uma tendinopatia de glúteo,
nós vamos fazer exercício de ativação de glúteo e atividades que melhoram a mobilidade da banda iliotibial. Tem um artigo do Christoph Powers, cara, que é muito legal para ver isso, Rafa, que ele fez um estudo bacana pra caramba, a pergunta é assim: quais são os exercícios que mais ativam o glúteo, ativando menos o trato iliotibial? Então, um deles, a ponte com apoio de calcanhares é bom. Um outro exercício interessante é o Clench Out, o Ostra. Também ele é bem interessante de ser ressaltado, o Ostra. Então, exercícios, se o paciente suportar o Hip Thrust, né, ou o Gluteus Bridge, que a gente faz com Power Band, são exercícios bacanas, enfim, depois a gente pode interagir aqui e eu mostrar para vocês. Bem, a Carol está me perguntando assim, tá, mas qual é a progressão que eu respeito de dor durante o exercício? Tem várias linhas, né? Então, assim, justamente para a gente pensar em ressalto do quadril e tendinopatia de glúteo e psoas, não temos referência de quanto, mas a gente vai usar referência de tendinopatia de uma forma geral. Eu tento utilizar no máximo dor até 3, de 0 a 10, 3. Então, na escala EVA, 3. Mas a gente sabe que de 4 a 5, né, 3, 4 e 5, ainda pode ser utilizado o exercício. Então, isso que a gente chama de educação em saúde. Talvez o paciente ele tem que entender que o exercício, a execução do exercício em algumas fases podem causar desconforto ou dor, mas que nesse momento ele precisa ainda suportar um pouco essa condição para poder progredir. Mas entenda, Carol, que talvez existe forma da gente minimizar o efeito da dor. Eu tenho uns estudos com tendinopatia e dor que vão surgir aí daqui a pouco, que a gente está fazendo algumas análises da isometria. Eu já apresentei esses trabalhos em alguns congressos, eu ia levar agora para o Congresso Mundial de Tendão na Espanha, tenho certeza que ia ser um trabalho de destaque lá, enfim, pelo carinho que nós estamos tendo com ele e o impacto dos resultados, mostrando realmente o quanto a isometria é interessante para a redução de dor em alguns tendões, né? Então, nesse caso aqui, eu acho que a utilização de isometria é uma boa estratégia, certo? Então, vamos pensar nisso. Tá aqui, ó, o Netão falando, pô, Netão, saudade de você, meu garoto. Na época do CSA lá, né, meu querido? E aí o Marcelo tocou num assunto aqui interessante. Ressalto, sem dor, sem perda da função, só o estalido preocupa? Não, só é antissocial, né? A gente só tem uma relação antissocial, tá bom? Mas temos que ver qual é o objetivo do paciente. Eu costumo dizer o seguinte, Marcelo, minha avaliação hoje ela é muito simples. Eu participei de uma live esses dias falando sobre overdiagnóstico. Eu falei assim, minha avaliação é muito simples. Hoje, eu foco em história do paciente, eu foco em história do paciente, diagnóstico, né? Interessante a gente ter o diagnóstico ali, confirmação, severidade da condição e também pouquíssimos testes, né? E pergunto na história do paciente, eu pergunto para ele assim, tem alguma coisa que você gostaria de restabelecer? Ou seja, você fazia por causa da sua condição, deixou de fazer, mas que você gostaria de fazer? Isso é uma forma de avaliar o nível de participação. É uma forma interessante a gente observar, né? Então é bacana isso. E se o paciente te falar comigo assim, cara, eu me incomodo demais com os estalidos no meu quadril. Eu malho, eu danço, isso me atrapalha demais. Socialmente isso é ruim, enfim. Então, durante minhas atividades, quando eu corro, isso é interessante, né? E aí, se atrapalha o estalido, talvez vale a pena você tratar se for de vontade dos pacientes, né? Meus filhos acordaram aqui, estão passando, aqui, esse barulhinho no fundo aí, são duas crianças lindas. Se der tempo, eu boto eles aqui depois. Mandar um beijinho para vocês. O Luan está perguntando aqui sobre o HSR. É uma estratégia, Luan, progressão de carga para tendão de uma forma geral. Galera mandando bem aqui, ó.
O Alê falando sobre a toque, né, que eu falei. Toque sem exercício, ó, ele falando que, pum, é ruim. O exercício é a chave, pessoal. Edmilson, o meu grande volante lá do CSA, conhecido como Nego Gato. Aí, um grande volante, bem bacana. Ou assim, ó, se você, Marcelo, tratar, pode ser que o estalido diminua ou suma, né? Mas o paciente tem que entender que não é uma condição grave, ele vai entender isso melhor e a gente vai conseguir conduzir isso de uma maneira interessante. E aí eu queria sugerir para vocês, no processo de avaliação, quantifiquem, pessoal, quantifiquem suas condições, tá? Usem questionários, é uma forma da gente avaliar bem, tá certo? Impacto, tá bom? É importante a gente entender a severidade. E para tendão, a gente tem o Visa A para Aquiles, nós temos o Visa G para glúteo, para talvez de quadril, né, do Willi Pissotto, a gente pode utilizar o AGOS, que é um questionário que já foi traduzido, agora foi validado por mim, pela Luciana De Michelis, um trabalho de mestrado que nós compartilhamos aqui, com participação de pesquisadores, inclusive do exterior, Flávio Brick, a Gil Trevisan, uma galera pesada, validamos o Argos, então em breve vai estar disponível para vocês. É uma forma interessantíssima de mensurar função, dor, é a utilização de questionários. Então, eu peço que vocês observem com carinho essa possibilidade de conseguir realmente começar a utilizar mais questionários na avaliação de vocês, tá? Seus pacientes vão gostar e vai lhe ajudar a tomar decisão, que isso é interessante. A avaliação, ela precisa ter um raciocínio para que te ajude a tomar decisão, tá bom? Então, pessoal, síndrome do ressalto do quadril, o manejo é exercício de forma correta, tá? E aí, cada paciente, ele é único. Sua avaliação, ela vai ser fundamental para você tomar a decisão, tá bom? Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui comigo. Estou à disposição aqui nesses próximos 5 minutinhos para tirar mais dúvidas, para a gente conversar, tá? Agradecer aqui. Marcelo, eu acho que eu respondi sua questão aqui. Você me colocou outra, né? Deixa eu ver. Percebo que na conduta com bastante ativação miofascial. Cara, é exatamente o conduta que eu estava falando, né? Se você realmente conseguir diminuir a tensão das estruturas que estão tensas e conseguir ativar as estruturas que precisam ser ativadas, a gente vai diminuir o ressalto, porque vai diminuir a tendinopatia. É importante isso. Na tendinopatia de glúteo, né, a gente tende... na tendinopatia de glúteo, a gente tem que ter um espessamento do tendão do glúteo e anteriormente isso fica atritando. Se você corrige a tendinopatia, melhora inclusive a estrutura, vai tender até sumir esse estalido. Então o manejo é exatamente esse. Fazer técnicas passivas para o que te propõe ali, para o que você avaliou e precisa corrigir, e conduzir de maneira ativa. Agora, como está aqui o Ferré colocando aqui para a gente, né? A gente tem que entender como é que a gente vai conseguir manejar a carga. Você tem que ter um controle de carga. Ele colocou aqui como proposta dinamometria isométrica. É uma forma, você precisa quantificar a carga de alguma maneira. Eu tenho uma novidade aí para vocês em breve, eu não queria falar agora não, mas enfim, mas a gente tem que divulgar isso mais para frente. Mas eu vou lançar um workshop, né? Não tenho muito tempo para falar isso aqui agora, mas eu vou lançar um workshop gratuito que vai abordar algumas dessas questões aí em breve, nas próximas semanas. Então, daqui a pouco tem novidade e eu vou falar muito de progressão de carga e vou dar dicas sobre progressão de carga lá para vocês. Dinamometria isométrica é uma solução. Nem todo mundo tem um dinamômetro isométrico. Então, assim, às vezes, se você controlar PSE e tempo, já te dá uma unidade arbitrária ali que vai te ajudar muito. Só você perguntando para o paciente o esforço que ele sentiu, né, multiplicando pelo tempo que ele executou a tarefa, já vai te gerar uma unidade arbitrária interessantíssima de controle de carga. Estamos perguntando aqui se sair de 47 para 68 em 13 sessões, se é uma boa evolução. Olha, é uma mudança clínica relevante para o VISA-P. O VISA-P são 11 pontos, mudança clínica relevante.
Então, é uma mudança clínica relevante. Mas o ideal é que esse paciente ele progrida para 80. Acima de 80, que é um cut-off, um ponto de corte muito bom para o tendão. Né? A Elisiane está me perguntando aqui, ó, extremamente legal a pergunta dela. As grávidas estão mais propensas a apresentar ressalto do quadril? O que acontece com a grávida? Primeiro, uma confusão metabólica, né? Uma alteração hormonal gigante que ocorre na mulher. Então, isso aumenta já o risco de ter tendinopatia. Né? E, consequentemente, associada às mudanças biomecânicas que ocorrem na pelve, certamente a gravidez é um fator que aumenta a chance de ter tendinopatia de glúteo, de ter alterações de pelve e quadril. Né? Ficar atentos, muito atentos a essas alterações metabólicas associadas com carga. Inclusive aumenta carga, né? Porque aumenta peso, uma grávida engorda. Aumenta o peso dela, não falando nem que engordar, né? Que a mulher fica chateada. Aumenta o peso temporariamente, 7, 8, 10, 12 quilos, 14 quilos. Então, ó, sobrecarga mecânica, aumento de peso. A gente tem alteração mecânica da pelve, temos alterações metabólicas, hormônio. Cara, é muito interessante, né? Muita coisa aí para a gente interagir. Os questionários, tem a linha Visa igual cartão de crédito, Visa. Aí tem Visa H, que é para isquiotibiais, que é hamstring. Visa G para glúteo. Tem o AGOS, H-A-G-O. Eu vou escrever aqui para você, AGOS. Pronto, aqui. Esse questionário que vai sair agora com um dos autores desse artigo comigo e com a Luciana de Michelis, e do Paulo, que é o nosso aluno de mestrado, é o Christian Thorborg, é um dos maiores pesquisadores da área de quadril e pubis do mundo. Então é bacana aí, ó, legal. Estamos realmente indo com uma parada bem interessante. Ó, o paciente que tem artroplastia de quadril, nós vamos ter que avaliar o paciente e aí nós vamos ter que ver como conduziu. Será que teve alguma lesão do tendão durante a artroscopia? Essa é uma pergunta relevante, né? Alguns casos mais graves chega a ter que fazer uma cirurgia para reparo do tendão, mas aí você tem que ter exame de imagem, né? Para a gente observar. A Aline está lembrando aqui que tem um aplicativo que nós desenvolvemos na Liga de Fisioterapia Esportiva aqui chamado PQ, Physical Therapy Questionnaire, e alguns questionários desses estão disponíveis lá. E é gratuito, enfim, tenham acesso. Mas bem, pessoal, é muito legal estar aqui interagindo com vocês. Eu vou tentar fazer isso mais vezes, né? Muito bacana. E sempre que dá, eu estou aqui conseguindo interagir. Eu queria agradecer demais as perguntas que vocês fizeram. Queria agradecer demais as perguntas que vocês mandaram. Acho que eu respondi todas, né? Acho que eu respondi todas aqui. Tem mais uma aqui, ó, acho que do Jefim, @Jefim Valentim, tá até aqui na live com a gente, né? Falou até da artroplastia agora há pouco. Ele perguntou qual é a frequência de atendimentos. Ó, você pode atender ele uma vez por semana, mas ele vai ter que fazer exercício 5 vezes por semana. Então você vai ter que empoderar bem o paciente para ele fazer o exercício em casa e você monitorar, né? O teleatendimento tá aí para a gente conseguir melhorar isso, né? Agora tá disponível para a gente. E ó, eu queria fazer um convite para vocês. Eu iniciei um projeto novo que é um Telegram, um grupo de Telegram. Então, muitos desses artigos que eu vou citar aqui e tal vão estar disponíveis lá. Eu abri essa comunidade nova recentemente e algumas novidades, algumas coisas que a gente vai conversando vão estar lá nesse Telegram. Então, como é que vocês vão fazer? Vão lá na minha bio, vai ter um ícone lá, um link. Vocês vão clicar no link e vai ter lá Telegram. Aí você adiciona, tá bom? Então, quem tiver disponível, né, para participar comigo desse novo projeto, vai lá na minha bio, clica lá e entra nesse grupo de Telegram. Nós vamos começar devagarzinho, adicionando informações, porque a gente precisa melhorar os atendimentos dos nossos pacientes com tendinopatia. Eu tenho andado o Brasil inteiro observando como a gente atende tendinopatia, minhas aulas de pós, curso, e tenho visto que a gente pode evoluir bastante, né? Bastante. Eu tenho um artigo da Luciana de Michelis falando sobre o nível de adesão dos fisioterapeutas brasileiros para a tendinopatia patelar. Nós podemos evoluir bastante.
E esse mesmo projeto aí que nós desenvolvemos com o Paulo, do Argos, tal, o mestrado dele falava sobre tendinopatia do calcâneo. Como é que a gente, como é o nosso pensar do fisioterapeuta brasileiro no nível de adesão das boas evidências para a tendinopatia do calcâneo? Gente, é muito baixo, né? Só 6% dos fisioterapeutas aderem fortemente, né? Então, é isso. Nós vamos melhorar isso, nós vamos conversar. E forte abraço para vocês. Tá aí o Alexandre Marek, um grande colega do Sul, né? Um churrasqueiro de mão cheia. Tô precisando ir lá de novo, lá no Passo Fundo, pra gente fazer um churrasco, meu querido. Deixa eu acabar isso tudo que eu vou lá, tá? Então, um abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade. Obrigado aí por estarem aqui comigo.